Shalom, queridos e queridas. Ontem eu coloquei lá no grupo que eu iria hoje chamar a atenção de vocês durante alguns minutos, tá, Daniel? São horas, não, só alguns minutos, para a gente discorrer alguma coisa sobre a Páscoa bíblica, né? Ontem mesmo, dois pastores me chamaram no privado, um de Minas, o outro daqui, perguntando, né, tirando algumas dúvidas e querendo algumas orientações acerca do posicionamento no domingo, dia 12 de abril, que é o domingo de Páscoa, né? A Páscoa bíblica, na realidade, que é aquela que no calendário judaico eles vão começar a comemorar, começa no dia 13 de abril, né? Mas dentro do nosso calendário aqui no Brasil, ela vai começar na sexta-feira, né, dia 10, né? Então, dentro do nosso calendário, o domingo, dia 12 de abril, que é o segundo domingo de abril, será o domingo da Páscoa. Então, como nos posicionar diante desse quadro todo novo, todo diferente, né, que está diante de nós? Então, eu preparei alguma coisa aqui e gostaria de compartilhar com vocês. E depois desse compartilhamento, vocês poderão se posicionar, vocês poderão tomar isso como uma orientação, como uma avaliação, e aí tomarem, né, a decisão de vocês. Algum tempo atrás eu compartilhei com vocês um estudo que eu desenvolvi, eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, sobre a importância da casa. Dentro do contexto antropológico, histórico, né? Quando que a casa teria surgido, as primeiras casas encontradas, né? E a partir daí a gente começa a analisar algumas coisas muito interessantes, né? A primeira coisa relacionada à Páscoa que nós precisamos entender é que quando ela foi instituída, está lá em Êxodo 12, 3, ela foi instituída exatamente para ser celebrada dentro de casa, né? Olha o que diz o texto de Êxodo 12, 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Essa referência aqui era do animal que seria sacrificado para que o derramamento de sangue fosse utilizado pelas famílias do povo judeu, do povo de Israel, né, que ali estava no Egito como escravo, determinando aquele momento que antecederia a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Então a Páscoa, o sacrifício pascal, deveria acontecer exatamente antes da última praga. Então as 9 pragas já haviam sido liberadas na terra do Egito, a última ainda seria, mas antes da última, que seria com a passagem do anjo da morte, Deus então usa a Moisés para que Moisés entregasse ao povo a orientação de que todos deveriam ter para si, um por família, um animal, um cordeiro ou um cabrito para ser sacrificado. Então o rito do sangue deveria ser aspergido sobre as portas, para que aí então a última praga pudesse, né, acontecer, ser liberada, e o anjo então passaria por cima das casas. O anjo passaria, o anjo da morte, que traria morte a todas as casas do Egito, não iria entrar na casa que tivesse o sangue do cordeiro, do animal sacrificado, aspergido sobre os umbrais das portas. Então, é importante fazermos essa linha de raciocínio bem do início, quando a festa da Páscoa foi instituída. Ela não foi instituída para ser celebrada numa grande celebração com todos em um grande local para que uma festa pudesse acontecer. Não. Ela foi instituída para que acontecesse dentro de casa. Até hoje em Israel é assim. Uma vez indo a Israel, só eu e Verônica fomos, não lembro agora o ano, acho que foi 2014, 2015 por aí, nós fomos a Israel só nós dois sozinhos. Ganhamos uma viagem para isso. E foi na ocasião da Páscoa. E nós, ao chegarmos lá,
nunca tinha ido ainda a Israel até aquela ocasião, na Páscoa. Já tinha ido em diversas outras ocasiões, mas nunca na Páscoa. E ao chegar lá, nós ficamos imaginando que talvez fôssemos encontrar algumas celebrações, né, em alguns locais públicos, alguns ajuntamentos, algumas aglomerações, né? E para nossa surpresa, nada disso aconteceu. O único momento que nós vimos a celebração da Páscoa foi algumas famílias que ficaram no hotel onde nós ficamos. Algumas famílias tiram e se reúnem no domingo, na época da Páscoa, né, nos hotéis. Né? As famílias que têm um poder aquisitivo maior juntam as famílias em torno do patriarca e eles vão para os hotéis. Só lá que nós vimos isso. Em nenhum outro lugar, como se fosse uma celebração de um Shabat normal, como eles fazem, né? Mas por quê? Porque as famílias na Páscoa estão dentro de casa, estão nas suas casas. Então essa é uma festa que está intimamente relacionada à casa, né? À família. Isso é muito, muito interessante, né? Segundo lugar, o objetivo do sacrifício do Cordeiro da Páscoa era exatamente proteger a casa. Esse era o objetivo. Como eu já citei, o animal era sacrificado, o anjo era aspergido nos umbrais das portas. Né? Lá no capítulo 12, verso 13, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Bem contextualizado, né? Parece que é algo que Deus está falando exatamente hoje conosco, né? E assim é a palavra, ela é viva por isso. Porque assim como ela serviu para o povo de Israel talvez há 3.500 anos atrás, é a mesma palavra que hoje se aplica a nós aqui hoje. Então, da mesma forma, é importante nós atentarmos para os elementos que são os elementos espirituais, fundamentais, que estabelecem o princípio da celebração da Páscoa. Então, as famílias deveriam se reunir nas casas, famílias pequenas se juntariam com maiores, famílias em torno do seu patriarca. Então, as casas deveriam ser usadas como o local da celebração. Segundo, o sangue do cordeiro, do sacrifício, era o sinal da proteção, era o sinal do livramento, era o sinal da salvação para aqueles que estivessem dentro daquela casa. Então, o sangue do sacrifício do cordeiro pascal, do animal pascal, era utilizado para indicar as casas onde a praga não iria chegar. Né? Então, guarde esse outro princípio. A palavra casa, a casa na Páscoa deveria ser preparada para receber a família. Por isso ela deveria ser completamente limpa. Olha o que diz Êxodo 12, 19. Durante 7 dias, que começava daquela semana da Páscoa, né, com a festa dos pães ázimos, durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Até hoje em Israel, na semana da Páscoa, há uma grande faxina na casa. Se tem uma época que o judeu vira a casa do avesso limpando, essa ocasião, essa época é exatamente na Páscoa. Eles vasculham os cantos, eles viram os móveis de cabeça para baixo, eles procuram detalhezinhos de sujeira, de aranha, de qualquer coisa que possa ser encontrada naquela casa que caracterize fermento, impureza. Essa é a ideia, impureza, sujeira. E assim então, uma grande faxina é dada, porque a celebração da Páscoa é uma ocasião onde a casa é limpa, a família entra dentro de um ambiente físico purificado e limpo. Por isso, exatamente, Moisés, o Senhor, através de Moisés, institui este princípio, a importância da casa, a casa que vai receber o sacrifício do animal que marcará exatamente a salvação, o livramento, a não chegada da praga. Mas exatamente essa casa precisa estar limpa, purificada para receber toda a família. Indo mais à frente, esse rito
da Páscoa e da casa foi determinado para ser observado dessa forma por todas as gerações. Êxodo 12, verso 14 diz: este dia, o da Páscoa, será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, na realidade, a prática da Páscoa entre família e dentro de casa, como foi estabelecido, de acordo com o rito estabelecido lá no passado, há 3.500 anos atrás, era para ser feito exatamente como da forma em que foi instituído. Então nós estamos tendo exatamente esta oportunidade, Deus está nos levando exatamente a este momento agora, nos próximos dias. Alguns estão preocupados, achando que deveriam reunir a igreja, forçar uma situação, forçar a barra, enfrentar aí as autoridades, até porque já está havendo até briga judicial com relação a isso, é juiz ímpio decidindo, né, se a igreja é essencial ou não é essencial, e aí nós estamos nessa briga entre manter os cuidados, aglomerar, não aglomerar, como fazer isso. E eu diria para vocês que nós devemos primeiro observar e analisar um dia de cada vez. Hoje não é uma iniciativa prudente nós sairmos desta condição que estamos para querermos fazer cultos com aglomeração de pessoas. É uma orientação. Eu não faria isso. Pelo contrário, quando eu comecei a ler os textos da Bíblia sobre a Páscoa, eu encontrei exatamente uma oportunidade que Deus está nos dando de refazermos alguns princípios que foram desfeitos ao longo da história. Aí você poderia dizer assim para mim: ah, mas lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta, a igreja estava celebrando a ceia do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Leia com todo cuidado, pausadamente, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Aliás, a carta aos Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, Paulo está lidando com uma igreja desobediente. Paulo está lidando com uma igreja carnal. Ele começa escrevendo exatamente isso. Não vos falo como espirituais, mas sim como a carnais. Paulo estava lidando com uma igreja que quebrava princípios, uma igreja que bagunçava com a verdade do Evangelho. E não era diferente com relação à ceia. Na realidade, no capítulo 11, Paulo começa, a partir do verso 17, se não me falha a memória, eu estou com minha Bíblia aqui, a partir do verso 17, exatamente isso. Paulo começa dizendo exatamente assim para eles: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Eu acho que eu tenho aqui uma outra tradução. Sim, diz assim: entretanto, que é uma tradução de acordo com os textos originais do hebraico. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Continua Paulo corrigindo uma igreja que estava fazendo tudo errado. Na realidade, esse texto de Paulo aos Coríntios revela um problema. Os membros daquela igreja levantaram o hábito da ceia do Senhor para a reunião da igreja e acabaram que uns comiam na frente dos outros. Paulo os adverte dizendo que aquela ceia era diferente, a ceia do Senhor era diferente. Paulo os adverte dizendo que aquela ceia que eles estavam fazendo, de comer todos juntos, era uma ceia diferente daquela que Jesus havia instituído. Então, o que dá a entender ali não é um texto muito claro, com detalhes sobre a ceia. Não é esse o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo é corrigir o que eles estavam fazendo. Eles estavam se ajuntando, e a igreja de Corinto, como toda igreja, tem ricos, tem pobres, tem pessoas mais abastadas, outras menos abastadas, e a ideia daquela celebração no primeiro dia da semana, no domingo, quando todos se reuniam, era levar alimentos e esperar para que todos pudessem participar juntos. Mas, na realidade, a igreja estava sendo indisciplinada para isso, né? De tal forma que eles chegavam, quem chegava primeiro comia mais do que os outros, e alguns até chegavam a se embebedar. Paulo vai dizer isso, alguns se embriagam, né? E isso estava causando um mal-estar muito grande para a igreja. E aí, no meio exatamente dessa prática, dessa comemoração, Paulo diz assim: não foi assim que fez o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, eu recebi dele uma ordem acerca da ceia. E o que o Senhor Jesus fez foi:
E aí ele cita exatamente aquilo que quase que na íntegra o evangelista Lucas vai citar. É quase que ele estivesse repetindo Lucas, lendo, né, Lucas. Mas na verdade Lucas quem escreveu e acompanhava Paulo, né, e registrava Paulo. Então, ali Paulo vai estar corrigindo um comportamento deles. Não se sabe se naquele dia eles estavam reunidos para celebrar a ceia do Senhor, ou se faziam isso todo domingo, mesmo com toda a comida que havia, para que todos comessem juntos, se deveria ter um momento separado para então se ministrar a ceia. Não se tem esse texto, é muito usado nas nossas ministrações da ceia, mas não é um texto que estabelece o rito correto. Não, ele estabelece uma base teológica, ou seja, a igreja fazia aquilo que Jesus havia feito com com seus discípulos nos últimos momentos dele, antes da sua morte e posterior ressurreição. Então Paulo diz que nós deveríamos fazer isso, né, todas as vezes que nós nos reuníssemos, e que a ceia anuncia a morte de Jesus até que ele há de voltar, até que ele venha novamente. Então a igreja começa a fazer isso, mas o rito não fica muito claro. O rito, na realidade, vai sendo estabelecido com o passar dos anos. Alguns livros, né, do primeiro século, segundo século, vão começar a registrar isso. Livros que não são livros que estão contidos na Bíblia. E nós vamos encontrar a igreja em alguns concílios, ela se reunindo para estabelecer exatamente esses ritos. Num primeiro momento, a igreja vai tratar isso com uma linguagem mais simples, chamando de ceia do Senhor, referindo-se à ceia de Jesus Cristo, como Paulo usou ali no capítulo 11 de 1 Coríntios. Depois começa a mudar. O rito ortodoxo mais oriental começa a chamar de ceia mística. A igreja romana depois vai chamar de Santa Ceia, que evolui para a Eucaristia. E assim, na realidade, tudo significa praticamente a mesma coisa. Porém, a ceia do Senhor, a última feita por Jesus com os discípulos dele, ela foi continuada na história da igreja primitiva, e Paulo vai dar a base teológica para isso aqui em Coríntios. Mas o rito não. Creio até que o ideal seria, como Paulo aconselha, como em casa, né? Como em casa. Talvez resgatando exatamente isso, né? Mas nós temos um histórico de que a igreja, lá em Atos capítulo 20, né, acho que na cidade de Troade, se não me falha a memória, Paulo vai se encontrar com um grupo de irmãos lá no episódio de Eutico, que cai, né, lá de um cenáculo, de uma sala lá, e acaba morrendo, e Paulo ressuscita. Naquele dia, Paulo chega num domingo, na hora do partir do pão, e você pode perceber que é Páscoa, porque o texto anterior menciona Paulo saindo de uma cidade anterior, quando depois de se comemorar o dia dos pães ázimos. Então era a ocasião da Páscoa, e quando Paulo chega ali no primeiro dia da semana, eles estão no cerimonial do partir do pão. O que eu gostaria de concluir nesse vídeo com vocês? Lá em 1 Coríntios 11, 22, eu quero só repetir o que acabei de citar. Paulo diz: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Será que vocês não têm casa? Eu pararia aqui nessa pergunta, e eu acho que hoje até os que não têm arranjaram, né? Porque todos estão vivendo em alguma casa neste momento, né? Seja ela de propriedade sua, seja ela alugada, seja ela financiada, seja ela na casa de alguém que você está, de algum familiar. Eu sei que todos estão reunidos em casa. E isso não vai ser diferente no domingo ainda, pelo menos segundo a evolução, a confirmação dos decretos, do que tem saído, né, como norma para esse momento que nós estamos passando no mundo inteiro e aqui no Brasil. Não, esse quadro não deve mudar antes do feriado aí da Páscoa. Todos esses textos que nós acabamos de ler aqui não fazem menção da ceia do Senhor, mas sim ao que a igreja primitiva começou a praticar de forma distinta da Páscoa. Os textos de Coríntios, tá? Distintas da Páscoa, que passou a se chamar então de ceia do Senhor, e que depois a cristandade católica passa a chamar de sacramento. Falei já isso aqui para vocês. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas destacam os elementos pão e vinho, enquanto que João destaca o cordeiro,
né, como elemento da Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado. Uma coisa fica clara na ceia do Novo Testamento. Cristo é apresentado como cordeiro pascal, aquele que foi sacrificado por nós. Então, o cordeiro é o elemento da Páscoa, o elemento principal, como Moisés cita lá para o povo na saída do Egito. E no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo vai dizer exatamente isso, que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, se algo fica claro no Novo Testamento, na Nova Aliança, é que agora Yeshua, Jesus, que morre exatamente no momento da celebração da Páscoa, Jesus é o nosso. O que nós podemos então concluir nesta fala? São 3 pontos que eu quero fechar com vocês, né? Concluindo então, primeiro, eu acho que esse momento é importante para que resgatemos a festa da Páscoa nas casas, com um jantar entre os familiares presentes ali naquela casa, exatamente no domingo, dia 12 de abril, dando destaque para o pão e o vinho. Não precisa ser um jantar com todos aqueles pormenores de um jantar de uma família judaica, né? O que eles chamam de seder, né? Da Peshá. Não. Pode ser um jantar comum, um jantar que motive ali a reunião da família. Mas o que não pode faltar é o elemento pão e o elemento vinho, suco de uva, para se fazer naquele instante exatamente aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, né? Pode-se ler até o texto dos evangelhos, você vai ensinar aí para a sua igreja a essa celebração, né, nesse dia, assim como ele está acostumado já a participar na igreja, mas para ele fazer, você vai ter que orientá-lo, né, e até dar o passo a passo para ele. Isso é muito interessante, porque isso descaracteriza até esse distanciamento entre o cristão leigo do cristão profissional, né? do cristão visto como sacerdote, né? Aquele que tem o poder para ministrar e só ele a autoridade para fazer isso, né? Algo que vai até o encontro da própria Escritura, né? E principalmente do Novo Testamento. Segundo, que as famílias aproveitem a ocasião para apresentar aos familiares não convertidos, aquelas famílias que têm não convertidos nesse processo todo aí de estar dentro de casa, o cordeiro pascal, Jesus. Os convertidos irão celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E ao não convertido será apresentado exatamente para ele o que aquele pão significa, o que aquele vinho significa, dentro daquela celebração que é a celebração da Páscoa, né? Então pode ser lido o texto lá de Moisés, lá do início, né? Lá de Êxodo, e depois, claro, o texto de Jesus com os seus discípulos, para se montar exatamente esse cenário, cada um dentro da sua própria casa. E terceiro e último, não se esqueçam que o princípio da ceia, como falamos lá no início, da ceia da Páscoa, é: a morte não chegou à nossa casa, pois estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Este é o princípio da ceia pascal, este é o princípio da ceia do Senhor, que ficou também, né, como uma evolução da ceia pascal para nós. Na verdade, acrescentou elementos e ensinamentos importantíssimos, mas não substituiu aqueles princípios que foram estabelecidos lá ainda no Egito, quando o Senhor usa Moisés como instrumento para estabelecer este princípio. A morte não chegou à nossa casa, pois estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu acho que não há melhor ocasião do que esta, no dia 12 de abril, de dentro da nossa casa, celebrarmos a Páscoa desta forma, com as famílias, elas reunidas, resgatando o princípio da instituição desta celebração, e elas então celebrando a Jesus Cristo como Cordeiro Pascal. Que Deus a todos abençoe. Um beijo no coração. Shalom Adonai.